Bem, Bernardo, já está gravando, tá bom? Muito boa noite a todos. Tá? Quando puder começar, se quiser começar, pode ficar à vontade. Bom, podemos começar então? Saudável, sobre sustentabilidade, sobre soluções que creio todos estamos buscando, né? Visando atender demandas aí para negócios do século XXI, visando proteger nosso meio ambiente, de maneira que isso possa alavancar a produção, que possa gerar bons resultados. Fica aqui meu muito obrigado mesmo já de antemão. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bernardo Guerreiro. Eu sou biólogo formado pela Unirio e eu sou empresário. Sou sócio fundador da Composta E Gestão de Resíduos. A gente é uma empresa que trabalha aí aqui no Rio de Janeiro e em Teresópolis, gerindo resíduos orgânicos e trabalhando com compostagem. Tá bom? Vou explicar um pouquinho mais do nosso trabalho ao longo da apresentação. Tudo bem? Bom, seguindo, todos vendo, conseguindo ver aí a apresentação? Bom, primeiramente falar um pouquinho aí sobre Teresópolis, que destaca não só na região serrana, mas em todo o estado do Rio de Janeiro como o grande centro de produção hortifrutícola. Hoje são mais de 3.500 produtores, com a agricultura predominantemente familiar e a produção de aproximadamente 90% das hortaliças folhosas consumidas em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, naturalmente, essa é a maior potência econômica agrícola do estado. E, naturalmente, por ter essa atividade agroindustrial muito forte, também tem uma geração de resíduos bastante expressiva. Ainda seguindo sobre Teresópolis, falar um pouquinho sobre o panorama da geração de resíduos da cidade. São dados que são de fácil acesso, estão no Plano Municipal de Gestão Integrada. A população no último censo conta cerca de 185 mil pessoas e aproximadamente 180 toneladas geradas diariamente. Cerca de 56% desse material, ou seja, quase 100 toneladas, são resíduos orgânicos, ou seja, material que se degrada, material que apodrece. O resto do material está dividido entre resíduos recicláveis ou o que a gente chama de rejeitos. Cabe aí uma observação sobre esses conceitos, né? Quando a gente fala lixo, a gente pensa tudo aquilo que a gente está jogando fora e, na verdade, a palavra engloba aí duas ideias, a de resíduos e a de rejeitos. Os rejeitos, vocês me perdoem o trocadilho, mas é tudo aquilo que não tem jeito. A gente não tem tecnologia, nem infraestrutura, nem vontade política para tal. Então, não há muito o que fazer com eles. Mas a boa notícia é que eles são apenas 10% do que a gente gera. Enquanto que resíduos são materiais que podem ser reciclados, reutilizados, reaproveitados e fazendo girar a economia circular, gerando renda, gerando empregos, gerando oportunidades, gerando mecanismos de desenvolvimento limpo. Então, gostaria de deixar bem clara aí essa diferenciação entre resíduos e rejeitos. Ok? Ficou claro? Alguém não entendeu? Ok. Beleza. Então, hoje, na cidade de Teresópolis, a destinação desses resíduos é o outrora aterro, hoje lixão do Fischer. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar desse local, que foi inaugurado em 2009 e estava previsto que sua vida útil acabaria em 2015 ou 2016. E, de fato, a vida útil dele já está expirada e ele vem recebendo resíduos
por força de liminar de justiça. Por quê? Porque até hoje não há um planejamento, não há a previsão da construção de um local para receber esses resíduos. Então, Teresópolis hoje está, digamos, enxugando gelo no que diz respeito à destinação dos seus resíduos sólidos urbanos. Hoje, vamos chamar de lixão do Fischer, né? Porque os resíduos estão lá expostos, estão gerando impactos, está abarrotado, continua recebendo essas 180 toneladas diariamente, já sofreu com deslizamento, já sofreu com incêndio e está trazendo todos os problemas, todos os impactos ambientais oriundos dessa má gestão. Estamos falando de impactos ao solo, impactos à água, impactos à atmosfera e também estamos falando de uma situação que, vamos ver adiante, é proibida. Lixões não são mais proibidos, não são mais permitidos no Brasil desde 2010. Tá? E aqui entra a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa que é o grande marco legal na gestão de resíduos sólidos no Brasil. Ela foi instituída em 2010, quem tiver a curiosidade de ler, vale muito a pena. É de bem fácil acesso também. E eu trouxe aqui alguns princípios que eu considero os mais importantes, os mais relevantes e os objetivos principais da promulgação dessa política. São eles o princípio da prevenção e da precaução, ou seja, tomar cuidado com os nossos resíduos, gerir de maneira inteligente e eficiente, evitar que eles cheguem na situação como do aterro lixão do Fischer. O princípio do poluidor-pagador e do protetor-recebedor, ou seja, a pessoa que polui, a pessoa que está causando danos, que está causando impactos, que está diminuindo a qualidade ambiental e, consequentemente, a qualidade de vida do cidadão, precisa arcar com isso. Vai pagar multas, vai sofrer sanções, enquanto que as pessoas que estiverem passos à frente, que estiverem trabalhando de forma sustentável, que estiverem adotando medidas de mitigação, essas pessoas devem ser bonificadas. O desenvolvimento sustentável, ou seja, fazer isso de forma que movimente a economia, de forma que gere empregos, de forma que proteja o meio ambiente, e a cooperação entre setores público e privado. Essa é essencial, porque enquanto o setor público está fazendo as leis, está fiscalizando, etc. e tal, o setor privado é aquele que está empreendendo, é aquele que está à frente, que está gerando novas possibilidades. E dentre os objetivos, naturalmente, estão aí a gestão integrada de resíduos sólidos, essa é o foco dessa apresentação, o foco dessa discussão toda, e a falta dela que gera situações como o lixão do Fischer. A prioridade em aquisições e contratações governamentais para serviços sustentáveis, ambientalmente adequados, e a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, ou seja, que os trabalhadores desse ramo estejam em ambientes de trabalho saudáveis, que o meio ambiente esteja sadio, afinal, dependemos dele, nossa água vem desde nosso alimento, nosso ar, vem tudo do meio ambiente. Então, é papel de todos nós, todos os agentes sociais, sociedade privada, Estado, sociedade civil, precisamos zelar por essa questão. Bom, vamos agora para o âmbito municipal mesmo. É a Lei Municipal 2925, de 2010. Foi promulgada no mesmo ano da PNRS, e essa lei instituiu o Código do Meio Ambiente no município de Teresópolis. Está em profunda consonância com a política nacional, traz bastante coisas em comum e trata muito da preservação ambiental, traz os instrumentos, traz os objetivos para que isso seja viabilizado, fala muito, assim como a PNRS, em mecanismos de incentivos e benefícios, né? E também fala da questão das sanções administrativas para aqueles que literalmente não cuidarem do meio ambiente, não cuidarem da sua geração de resíduos. Bom,
Recentemente, eu venho acompanhando alguns noticiários de Teresópolis, né? E vi que rolou uma polêmica acerca da cobrança da taxa de coleta para a população. E vi também que ela foi rejeitada no Legislativo Municipal. Só tem um problema. Primeiro, essa taxa de coleta ela é obrigatória. E não sou eu que estou dizendo, é o Marco Legal de Saneamento. Todas as cidades devem ter a taxa de coleta, porque fazer coleta de resíduos numa cidade requer logística, e uma logística cara. Então, precisa haver recursos para que ela possa ocorrer de maneira integrada, de maneira inteligente e eficiente. Mais uma vez, essa taxa de coleta está em profunda consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, assim, dessa breve introdução aí, o que a gente pode concluir? Primeiro, tendências de políticas ambientais cada vez mais rigorosas em todos os âmbitos, federal, estadual, municipal. Bonificações possíveis para aqueles que tomarem a frente na adoção de padrões sustentáveis, principalmente na adoção de mecanismos de desenvolvimento limpo, como é a compostagem, e punições aos poluidores que não se adequarem. Essa é a conclusão que a gente pode tirar desse pequeno panorama. Então, bom, agora eu vou falar um pouquinho aqui do nosso trabalho na Compostaria Resíduos, quem nós somos, o que fazemos, de onde viemos. Tá? Eu já me apresentei aqui um pouquinho, eu sou biólogo, tenho 2 sócios, um deles é engenheiro ambiental, o William, o outro é o Breno, ele é engenheiro civil sanitarista, e o escopo do nosso trabalho, naturalmente, é gerir resíduos e tratar resíduos orgânicos via compostagem termofílica. Nós somos uma empresa nova, nós surgimos em plena pandemia e temos orgulho de dizer que estamos crescendo em plena pandemia. E em pouco mais de 1 ano de trabalho, nós já transformamos mais de 25 toneladas de resíduos que estariam indo para o aterro sanitário de Seropédica em adubo, em insumo, em um bem que é de benefício para o solo, naturalmente um bem de benefício para o produtor rural. E também começamos a gerenciar um pátio de compostagem no Rancho São Francisco de Paulo, aí em Teresópolis. É um pátio que hoje está recebendo cerca de 1,5 toneladas de resíduos por dia, e estamos trabalhando na implementação de tecnologias de aeração forçada para acelerar o processo. É um rancho, um empreendimento que está em crescimento também, que produz estritamente orgânicos, e a compostagem foi o que pôde catalisar esse processo de transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica. Eles passaram a produzir o próprio insumo para enriquecimento do solo. Então, esse é o nosso trabalho. Afinal, o que é a compostagem? Alguém aqui nunca ouviu falar de compostagem ou não sabe como fazer? Quem gostaria de fazer alguma observação? Em detalhes, não. Realmente, a gente ouve falar muito, tem noção, mas em detalhes e os benefícios, como eles acontecem, não. Perfeito. Então, vamos tratar de elucidar isso aqui. Primeiramente, a compostagem ela é um processo basicamente oxidativo, de degradação do material, mas de forma acelerada. É diferente da gente pegar aquele resíduo orgânico e simplesmente deixar aí ao ar livre, ele vai demorar um tempo para se degradar, enquanto que na compostagem esse processo é bastante acelerado. São várias as metodologias de compostagem hoje. Nós temos bioreatores, temos a vermicompostagem, que é feita com minhocas, temos a gongocompostagem, que é feita com gongolos, temos a compostagem termofílica, que é feita com bactérias. Essa é a que a gente utiliza hoje. E, basicamente, ela transforma aquele material que era um problema em uma solução, em um produto. Na verdade, 2. O adubo sólido, que é chamado de composto orgânico, e a fração líquida
vamos lembrar que resíduos orgânicos são constituídos de água e carbono, a fração líquida ela vai descer, a gente capta essa fração líquida e, diluída, se torna um poderoso biofertilizante que, em próprio levantamento lá no Rancho SFP, a gente descobriu que ele é riquíssimo em fósforo, que é um nutriente bastante valioso, bastante caro e difícil de ser achado aí no mercado. Então, eles vêm obtendo resultados fantásticos por terem adotado a compostagem no seu processo produtivo. Tá? Quais são os grandes benefícios aí da compostagem? Primeiramente, melhorar a gestão de resíduos no local, seja um empreendimento, seja um município, um bairro, etc. Por quê? Lembra que eu falei que pelo menos metade dos nossos resíduos são orgânicos? Então, é você tirar metade daquilo que chega todo dia no aterro sanitário. Isso vai, pelo menos, dobrar a vida útil desse lugar. Mas também vai potencializar a cadeia da reciclagem, porque basicamente o que sobra são 10% de rejeitos e o resto são os recicláveis. Então, isso também vai movimentar toda a cadeia logística e produtiva da reciclagem. É uma prática que preserva todos os nossos grandes compartimentos ambientais, ou seja, o solo, a água e a atmosfera. Por quê? Bom, um aterro sanitário ele é um projeto de engenharia. Então, para ele estar operando sem gerar impactos, ele precisa de impermeabilização do solo, ele precisa de queimadores para acabar com o metano que é gerado da degradação da matéria orgânica. Eu acho que sumiu aqui minha apresentação. Não, não sumiu. Todo mundo está vendo Aqui ainda sumiu. slide? Aqui ela sumiu. Eu ia comentar isso. Só um instantinho, então, peraí. Deixa eu retornar aqui. Ué, por que saiu? Deslogou aqui do computador. Voltou. Estão conseguindo ver agora? Ainda aqui comigo não, aqui no meu ainda não. Ainda não? Não, também não. Tá aqui aparecendo que eu estou compartilhando a tela, não tá não? Não. Não. Aqui não. Calma aí, deixa eu trocar aqui, então. Tecnologia facilita a nossa vida, mas complica em outros aspectos, né? Bem, aqui na tela do Mônica Freitas estão todos vendo. Vou botar aqui para compartilhar a tela de novo. Ainda não? Caramba. Deixa eu trocar aqui, eu vou fazer a apresentação.
Esse detalhe é aí com você, Bernardo? Acredito que sim, eu não sei por que parou a apresentação aqui, mas calma aí, eu estou compartilhando aqui agora pelo meu celular. Vejam se documento PDF não é suportado. Pô, caramba. Deixa eu sair aqui no computador, relogar aqui para ver se ele volta. Gente, me desculpem aqui, tá? Felipe, está permitido o compartilhamento de tela pelos convidados? O Felipe? Felipe, ele está preto, está com... Eu não sei se ele Felipe, está... está permitindo o compartilhamento de tela? O Bernardo está perguntando se saiu o compartilhamento de tela. Ele também precisa permitir aqui a entrada do meu dispositivo. Acho que ele está... Tem algum detalhe aqui dando erro. Ok, já estou verificando aqui, gente. Só um minutinho. Vou tentar aqui de novo colocar para compartilhar a tela, tá? Acho que agora está indo, né? Eu, pelo menos, estou vendo aqui no meu celular o compartilhamento de tela. Agora tá. Okay. Peço desculpas aí, gente, pelo imprevisto. Estava falando sobre os benefícios da compostagem, né? E estava falando do projeto de engenharia que é um aterro sanitário para poder mitigar impactos, certo? Então, ele precisa ter a impermeabilização do solo, precisa ter a queimação do metano gerado pela decomposição da matéria orgânica, precisa ter o tratamento de um chorume que está altamente contaminado, pois está misturado com todo tipo de material que está ali naquele aterro. E, assim, é um projeto caro que, após o fim de sua operação, gera um passivo ambiental no que diz respeito a monitoramento, tem que ser constante. É tanta matéria orgânica que vai para lá que mesmo anos e anos, décadas após ele ser encerrado, ele continua emitindo metano e chorume. Esses precisam ser monitorados e controlados e mitigados. Ou seja, é um passivo ambiental. A gente não está mais usufruindo do... Perdão, gente. Tá tudo certo aqui? Tá todo mundo conseguindo ver? Tá vendo. Ele não está mais a gente não está mais usufruindo do, digamos, entre muitas aspas, o benefício de ter ali um aterro, ele não está mais nos servindo, mas continua gerando custos para o contribuinte. Então, a gente gosta de dizer que isso é o aprimoramento da arte de varrer para debaixo do tapete o nosso lixo, né? Isso é um aterro sanitário, um projeto caro e ineficiente. A compostagem ela também fecha o ciclo da matéria orgânica. O que isso quer dizer? Em qualquer lugar que haja
produção e consumo de alimento, a geração de resíduos orgânicos. Então, a gente tem, no primeiro ponto, produção, processamento, transporte, frete, distribuição, consumo disso por parte da população, mais geração de resíduos em toda essa cadeia e levar esses resíduos para o seu destino. Num aterro sanitário, essa vida acaba. Isso não é um ciclo, isso é uma vida linear. A compostagem está aí para torná-la cíclica. A gente trata os resíduos, então toda aquela matéria será estabilizada, vai haver a eliminação de patógenos e vai se tornar um bem, vai se tornar solução, que vai ser utilizada de volta na produção de alimentos. Daí que a gente diz que fecha o ciclo da matéria orgânica. É mais ou menos como acontece num ecossistema natural qualquer. Ela também reduz custos. Por quê? Porque há a produção do próprio insumo. Lembra que eu falei do caso do rancho SFP? Eles não precisam mais comprar aquele adubo inorgânico. Eles têm a sua demanda suprida pela própria geração de resíduos. Então, aquilo que antes era um problema, aquilo que estava significando um custo com frete, com caminhões e, consequentemente, maiores emissões aí de carbono para a atmosfera e indo para um lugar onde esse resíduo estaria sendo mal gerido, gerando impactos, hoje é a solução. Hoje esse resíduo é tratado e é utilizado diretamente na própria lavoura deles. Elimina quanto por cento dos custos? Esse dado aí a gente precisa olhar um pouquinho mais a fundo lá. Não tenho ele aqui de pronto para te informar. Mais ou menos. Aí eu precisaria do William aqui, ele que está mais à frente do caso do rancho. Mas, assim, o suficiente para viabilizar a transição para a agricultura orgânica. E hoje o rancho, eles têm um contrato de exclusividade com a Rede Zona Sul, aqui no município do Rio de Janeiro. Então, certamente, está super viável a compostagem por lá. Favorece a reciclagem, naturalmente, porque estamos separando resíduos. Otimiza a produção. Estamos falando de um composto orgânico de alta qualidade. E, como eu já falei aqui algumas vezes, favorece essa transição para a agricultura orgânica. Seguindo aqui. Quais são os desafios aí para a compostagem, né? Primeiramente, know-how. Isso é o grande diferencial que a gente está trazendo aqui. Nós sabemos fazer compostagem, seja em pequena ou em grande escala. A gente precisa fazer mapeamento de fontes de carbono, a gente precisa ter noção da quantidade de carbono necessária, porque a compostagem basicamente é um balanço entre átomos de nitrogênio e carbono. Se esse balanço estiver errado, o processo não vai ocorrer de maneira satisfatória, o composto orgânico não terá a qualidade esperada, haverá impactos com maus odores, bem mal. Imagina um pátio de compostagem recebendo 1,5 toneladas de resíduos por dia e a compostagem não operando de maneira satisfatória. 1,5 toneladas de alimento apodrecendo. Ninguém vai aguentar. Então, precisa bastante desse cuidado do dimensionamento do pátio, né? Áreas de estocagem, áreas de revolvimento, saber monitorar as leiras, garantir que essas leiras estejam quentes. Lembra que eu falei que a gente trabalha com compostagem termofílica? Vou falar um pouquinho agora desse método. É um método que foi desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Embrapa Solos. É um método de relativamente baixo custo e que utiliza bactérias e fungos para degradar esse material. Qual que é o grande lance desse método? Oxigênio e o microclima ideal ali dentro para a floração daqueles micro-organismos que nos interessam. Uma vez que esse microclima está garantido, a gente tem a elevação da temperatura. Se
vocês observarem ali no cantinho da tela, aquela ali é uma imagem de uma leira e há uma fumaça saindo dela. E é exatamente isso que a gente espera. O interior dessas leiras atinge entre 65 e 75 graus Celsius, podendo haver picos de temperatura de até 80 graus. É essa temperatura que elimina os patógenos e são esses micro-organismos que consomem o metano que é gerado na decomposição anaeróbica. Então, precisa saber manejar, precisa de capacitação, e é a isso que nós estamos nos dispondo também. Outro desafio é dimensionar esse pátio de maneira que atenda à demanda daquele produtor. Ele não pode ser nem grande demais para ser caro demais, nem pequeno ao ponto de não conseguir tratar na totalidade os resíduos que são gerados diariamente. Então, a gente faz esse trabalho de dimensionamento também. Bom, a compostagem ela é um mecanismo de desenvolvimento limpo previsto na ONU. Nas principais conferências sobre clima, vou destacar aí o Protocolo de Quioto e a Conferência das Partes, que trata especificamente da proteção à camada de ozônio e da mitigação dos gases de efeito estufa. O gás metano, ele é um dos maiores aquecedores da nossa atmosfera. Ele tem um potencial de reter calor muito alto, aproximadamente 21 vezes maior do que o dióxido de carbono. Por isso que ele é um gás tão importante da gente tratar. Então, a compostagem já é um mecanismo de sequestrar esse metano e mitigá-lo. Ela também é a reciclagem da água. Aquela fumaça que está saindo das leiras é a evaporação da água presente nos alimentos. Então, estamos aqui falando de jogar água para a atmosfera. Esse ano a gente está vivendo uma estiagem bastante severa, a pior em quase um século, e a gente precisa começar a pensar em reciclagem de água, né? Começar não, já deveríamos estar pensando, certo? E como um mecanismo de desenvolvimento limpo, gera renda, gera empregos, gera produtos, então está em perfeita consonância aí com as conferências sobre clima da ONU. Destaco aqui uma parte importante dos mecanismos de desenvolvimento limpo, que é a geração de créditos de carbono. Alguém não conhece esse conceito, esse mercado? Alguém conhece alguma coisa e quer fazer alguma observação? Não, seria interessante você explicar, porque não se fala em outro assunto, né? Pois é, isso está super em voga. Inclusive, em junho desse ano, a Câmara dos Deputados em Brasília já começou a regulamentar o mercado de créditos de carbono aqui no Brasil. E, basicamente, o por metodologias bem rigorosas, mas uma vez que elas são comprovadas, isso já capacita aquele local, aquele empreendedor que está certo? Buscamos aí a redução de gastos, buscamos a viabilidade, porque a gente bate tanto nessa tecla, né? Que a agricultura orgânica é mais saudável. E hoje ela é muito mais cara. Você ir no mercado, eu estou falando enquanto consumidor agora, né? Eu moro no município do Rio de Janeiro e para comprar na lavoura
são cancerígenos, então está expondo aí o trabalhador a esse risco, está prejudicando a saúde dele. E estamos dispostos a fazer os cálculos de emissão de créditos de carbono, porque esse é um dado importantíssimo desse produtor ter. Bom, nosso trabalho, basicamente, na agroindústria é dimensionar e gerir pátios de compostagem de grande porte. E um outro parceiro que gostaríamos de ter seria a própria Prefeitura de Teresópolis, o poder público. Está previsto no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos a construção de uma ou mais de uma unidade de compostagem no município. Só que não se sabe onde, nem quando, nem quem fará isso. E estamos aqui para ajudar. Também estamos aqui para fomentar a educação ambiental. A gente entende que, em se tratando de municípios, né, agora saindo um pouquinho mais do ambiente agroindustrial, para poder haver a compostagem dos resíduos sólidos urbanos agora, né, a gente precisa de um índice de educação ambiental por parte da população elevado. Precisa haver a segregação do material na fonte. Então, não adianta eu fazer todo esse discurso aqui, também não adianta a prefeitura construir ou fazer um processo licitatório para construir um super pátio de compostagem se não conseguir chegar o material segregado lá. Então, a gente também gosta de trabalhar com educação ambiental, seja em escolas, seja fazendo material para propaganda mesmo, para fomento desse tipo de conteúdo, trabalhando isso, propagandas, etc. e tal. Aqui estão nossos contatos. Vocês podem acompanhar um pouco do nosso trabalho no Instagram. A gente atende por e-mail. Tem o nosso site também, falando um pouquinho mais do nosso trabalho. E os telefones de contato, ali o segundo telefone é o meu. E vou deixar aqui também no chat o link falando um pouquinho do nosso trabalho. É um vídeo institucional que a gente preparou. E, bom, modéstia à parte, ele está bem bacana. Mas aí não é para ser apresentado aqui agora, não. Fica para vocês assistirem aí no conforto. Não há como fazer aí o link, apresentar o vídeo? Deixa eu ver. O negócio é o áudio. Eu não sei se o áudio vai ser transmitido. Porque seria um link do YouTube. Eu vou compartilhar o link aqui no chat, tudo bem? Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. De repente entra. Tudo vai depender da minha digníssima internet aqui. Deixa eu tentar de outra forma. Saiu. Sim. Eu parei o compartilhamento aqui. Eu estava pesando na internet. Vamos lá, vamos ver se... Ué, eu saí da reunião aqui no outro dispositivo. Não era para ter saído. Bom, tô entrando de novo aqui. Entrou. Na tela. Acho que vai.
aumentar aqui o volume. Eu não sei se vai ficar bem alinhado o áudio com o vídeo, tá? Mas é isso, vou botar aqui, ó, tudo bem? Todos estão conseguindo ver o vídeo? Tá? Conseguindo ver. Os resíduos orgânicos são fonte de vida, são fonte de energia, são fonte de nutrientes e hoje são totalmente subaproveitados, indo diretamente para os aterros sanitários ou lixões. Nós entendemos que os resíduos orgânicos são recursos e por isso nós trabalhamos com a compostagem como carro-chefe da nossa. Já é um pouco pesado, né? Engenheiro ambiental, Tá travando muito? a gente tinha esse sonho Mas está dando para ver, sim. de coletar resíduos e tratá-los de uma maneira verdadeiramente sustentável. E em outubro de 2019 nós conseguimos um local, que é aqui o pátio de compostagem batizado de Ravengar Veloso, em homenagem a um grande amigo nosso que já faleceu. Quando a gente chegou aqui, a gente encontrou um espaço de muitas possibilidades, muita potência, mas ao mesmo tempo um espaço que iria demandar muito carinho, muita limpeza. Então, Isso é no meio da cidade do Rio de Janeiro, a gente gente. limpou o terreno. Espetacular. Uma das vantagens do nosso pátio Nem parece. é ter terrenos ricos da ponta de carbono, que é um material muito necessário no processo da compostagem. A gente faz a capina, que depois recolhe e tritura. Essa é uma parte mais romântica, né? Hoje a gente tem fornecedores de material de carbono. Então, como é que eu vim parar aqui nesse projeto, né? Eu já vim há alguns anos conhecendo o trabalho de compostagem, agroflorestas, ecologia. Me surgiu uma conversa com meu irmão e ele me comentou que o William estava trabalhando com um projeto parecido e que estava começando aqui na Tijuca. Eu me encantei completamente com o projeto, a gente conversou, a gente se entendeu, eu acabei virando sócio da Compostaê e desde então a gente vem junto aí trabalhando e foi um grande encontro e está sendo, com certeza, de tremendo sucesso. A gente aqui está utilizando uma metodologia da Embrapa Solos que chama-se compostagem termofílica. No interior dela, a gente propicia um microclima, um ambiente ideal para a proliferação de determinados micro-organismos, fungos e bactérias. É uma metodologia de baixo custo que utiliza, de um lado, matéria vegetal seca, palha, cavacos de madeira, madeira triturada, folhas secas, tudo isso é matéria-prima para esse tipo de compostagem. E do outro lado, a gente tem os resíduos. A matéria seca contribui como fonte de carbono. A matéria orgânica, os resíduos, contribuem com nitrogênio. E é justamente esse balanço, esse equilíbrio entre carbono e nitrogênio que garante que essa temperatura se eleve e o processo ocorra sem nenhum tipo de transtorno, com qualidade. E esse aqui é o resultado final de todas as etapas da compostagem. Um material rico em nutrientes minerais que pode ser utilizado na agricultura como recondicionador de solos e com potencial fertilizante. Bem, para quem quer participar, pode entrar no nosso site. Lá ele vai ter... Bom, essa é a parte mais para... Vou dar pausa aqui. Convocação, né? Essa é a parte mais para... Como é que está dando eco aqui? Um instantinho.
Porque como a gente trabalha com coleta aqui no município do Rio, ali era mais a parte para clientes de pessoa física mesmo, né? Como eu disse, é um vídeo institucional também, ele foi voltado mais para esse público. Aquelas páginas estão no site, é isso? Para a pessoa resolver o problema, fazer algo parecido em casa? Sim, também. Mas aí, no caso, quando a gente atende pessoa física, a gente faz a coleta mesmo dessas pessoas, né? A gente faz, é um serviço de coleta seletiva que a gente presta aqui. A pessoa contrata a gente e ela ganha um baldinho. Ele se torna uma lixeira específica somente para os resíduos orgânicos. E aí, de acordo com o que ela contratou a gente passa lá na casa dela e faz esse recolhimento. A gente pesa todo esse material e trata. Como recompensa, a gente entrega para eles o resultado final, aquele composto orgânico, certa quantidade, mas sempre tem excedente e a gente vem comercializando já esse excedente. E bastante condomínio vocês devem ter, né? Condomínios. Graças a Deus, eles estão vindo. Hã? Hoje tem, graças a Deus, eles estão vindo. Tem um condomínio que sozinho já mandou mais de 5 toneladas. Em Teresópolis, vocês já tiveram contato com a prefeitura a respeito? Com a prefeitura, ainda não. A gente, como eu disse, a gente começou a ter contato aí com Teresópolis, primeiramente com o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Rancho SFP. Então, nosso objetivo é poder estar cada vez mais no mercado de Teresópolis. Porque nós fizemos uma reunião, né, na CAPET, na Casa do Pequeno Trabalhador, né, com o William e com o JB, nosso JB, que é o JB que está aí. Ó. Grande JB. Companheiro de faculdade. Algum lugar do passado, né? Fica melhor assim, né, João? Então, e lá é extremamente fértil e estratégico, porque essa instituição fica bem no meio de uma verdadeira cidade dentro da cidade, que é o bairro de Agriões. São inúmeros prédios, inúmeros, uma população mesmo urbana densa. E a minha sugestão é criar ali a Cidade Ambiental Agriões, onde ali na instituição seria um ponto de compostagem, né, que lá tem uma área muito boa, e seria feito por módulo, vamos dizer, de 2 em 2 quarteirões, né? 2 quarteirões para cada lado ali na instituição, onde você envolveria síndico, a administradora do prédio, né? Administradora de imóveis, síndico, e o porteiro, coisa parecida, onde, então, haveria um coordenador, né? Lógico, e, conforme o amadurecimento em 2 quarteirões, iria se ampliando para mais 2, com o sucesso do primeiro, com o sucesso do segundo. E temos também na Granja Guarani um programa, a minha residência é a Granja Guarani, eu participo desse programa, Nosso Lixo Tem Valor, ou o seu lixo tem valor, né? Que já é uma instituição para coleta. Agora, não entra na parte orgânica, né? Só resíduos sólidos, não entra na parte orgânica. Então, Bernardo, acredito que nós tenhamos aí um bom diálogo para estabelecermos, continuarmos, né, com a instituição, o bairro de Agriões e a prefeitura, né, o apoio aí da Unerciat para essa evolução. Acho que nós temos aí, né, num linguajar rural, um terreno fértil.
O que você acha? Qual a sua ideia? Bom, primeiramente, para isso poder dar certo, precisa de um pátio de compostagem, né? Então, Qual o tamanho de um pátio de compostagem mínimo? não há um tamanho mínimo, isso é função da quantidade de resíduos que a gente deseja tratar lá. E aí a gente precisa fazer o dimensionamento. Então, assim, a gente está fazendo o dimensionamento para um cliente que veio pedir para a gente, outro produtor aí de Teresópolis, e lá a produção está em torno de 8 a 13 toneladas por dia de resíduos. E só de área de composteira, né, de leiras, dá quase 1 hectare. Mas isso é um pátio de compostagem de um porte bem robusto. Falando de um lugar que vai tratar até 13 toneladas por dia. O Zé, Oi. boa noite. Eu conheço o pátio de compostagem da Compostaí lá na Muda da Tijuca e conheço a área da Capete, né, que nós tivemos o prazer de ir lá conversar com a Cida, né, se não me engano, diretor-presidente. Eu posso te dizer que aquela área lá é muito boa, bem suficiente para fazer. Ainda tem aquela área lá atrás, né, junto do morro, onde fica aquele condomínio lá no alto. Aquela área pode ser utilizada também. Eles têm uma mata dentro dos terrenos da instituição, viu, o Bernardo? Boa noite, né? Boa noite. Que podem ser utilizadas, mas foi bom o Zé puxar essa questão da Capete, porque o Bernardo poderia nos falar sobre a Lei 9095, de março deste ano, uma lei estadual que credencia muitas instituições, escolas, restaurantes universitários, centros de venda de alimentos, né, naturalmente, que estão falando de SEASA, de outros do mesmo tipo, para tratamento desses resíduos. E lá no final da lei, eles falam que as empresas podem dar suporte a esse trabalho, a esse programa de compostagem, que segue a orientação, obedece à Lei Brasileira de Resíduos, né? E então, Zé, eu vejo assim foi muito feliz o presidente Felipe quando fez aquele vídeo conclamando, né, toda a população, os cidadãos de Teresópolis a tomarem conhecimento do método da compostagem, já falando de alguns benefícios que o Bernardo aprofundou nessa apresentação,